Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E hoje, mais uma convidada especial. Para vocês que alguns sabem, né, eu já fui confeiteira. Então, a convidada de hoje é mais especial ainda, porque ela foi uma das minhas primeiras clientes e hoje ela está arrasando na área da confeitaria. Então, eu tenho o prazer de apresentar para vocês Janaína Xavier. Seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu sou Janaína Xavier. Eu, além de ser uma das primeiras clientes a comprar da Jaque, a fidelizar com a Jaque, eu também auxiliei a Jaque a um curso, né, amiga? Foi. Num curso lá no Sul. E eu falava, meu Deus, que doideira essa área de confeitaria. E acabou que essa doideira me pegou. Então, hoje nós estamos empreendendo, né, na área de confeitaria. Hoje, atualmente, eu moro em Brasília. Sou casada, mamãe do Felipe. Então, a confeitaria nasceu através da maternidade e também pelo impulsionamento da Jaque. Um beijo pro Alexandre e pro Felipe. Não consegui ver vocês nesse momento, mas a gente vai se ver depois futuramente, se Deus quiser, né? Certeza. E é com muita alegria que eu recebo ela aqui. Ela vai compartilhar um pouco da história, das dificuldades, das superações, das conquistas, né? Tem muita coisa boa para contar. E eu tenho certeza que vai somar na vida de todos nós. Então vamos lá, Jana. Qual foi o start, assim, para você começar na confeitaria? Não, primeiro conta antes, né? Você trabalhava com administração. Isso. Esposa de militar, né? Essa vida... Por isso que está em Brasília agora. Exatamente. Inclusive, eu conheci a Jaque através dos maridos, né? Esse negócio de... é transferido para um canto, daqui a pouco é para o outro. E atualmente nós estávamos morando no Rio. Moramos 5 anos no Rio. E eu conheci a Jaque. O Senhor me deu a graça de conhecer essa mulher espetacular. Nos deu. E nós criamos uma aliança e caminhamos, perduramos ela até a eternidade, em nome de Jesus. E a confeitaria nasceu através da transferência, né? Porque quando a gente saiu daqui do Rio, eu sou formada em processos gerenciais, né? A parte administrativa, especialista em faturamento hospitalar. E nós fomos transferidos lá para o Sul. E quando chegamos lá, eu me deparei com os bolos tudo muito caro. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso aí, não. Foi onde eu pedi ajuda pra Jaque. Falei, Jaque, me ajuda aí pra me fazer o bolo do Felipe, porque eu queria fazer festa. Ah, é verdade, foi do aniversário do Felipe, né? O bolo e os cupcakes. Exatamente. Caramba. Foi onde eu pedi ajuda e tu foi que me auxiliou. E o bolo ficou bom, que só. Ficou lindo, né? Ficou bom que só. Pra primeira vez, era tu e minha mãe, né? Porque a minha mãe também na área de confeitaria. E então, as duas me auxiliavam e nasceu aí os primeiros bolos. Depois veio os biscoitos natalinos, que a Jaque me lembrou hoje dos biscoitos natalinos, que eu nem lembrava mais. E logo depois foi indo ovos de Páscoa. E foi indo. Até que a gente foi transferido para Brasília. Quando saí de São Miguel, eu falei pro Alexandre assim, amor, pra mim deu. Não quero mais esse negócio de confeitaria. A não ser que o Senhor fale comigo. Aí, quando você fala, o Senhor fale comigo, então se prepare para ouvir. Aí foi aonde que nós chegamos em Brasília e o Senhor me deu a receita de um bolo, que hoje é o nosso carro-chefe lá em Brasília. Então, chegou a minha mudança, a gente já foi fazer o teste do bolo e deu tudo certo, foi um sucesso, enfim. E hoje nós estamos lá alavancando. Compartilhe o nome da confeitaria, para o pessoal saber, né? Lá hoje, nosso ateliê, né? Porque nós não temos um espaço de consumo local. Nosso ateliê se chama Janaína Xavier Confeitaria Artesanal. E nós atendemos hoje alguns cafés e fornecemos para algumas confrarias, atendemos delivery, temos 3 lojas no delivery e atendemos casamento e assim vai. Tá só crescendo, graças a Deus. E assim, ainda teve aquele período de São Miguel, a Jana me ajudou muito, tá, gente? Muito, porque aí eu fui ministrar um curso lá em São Miguel, Santa Catarina, e foi o primeiro, assim, cheio de desafios. E ela abriu as portas da casa dela pra gente ir, foi eu e minha família. Passamos uns dias lá. E ela ainda foi minha ajudante nos cursos, então a gente passou a madrugada fazendo bolo, fazendo recheio, uma correria só.
E durante o dia a gente foi para as aulas. Teve um dia até que... Não, o Felipe foi com a gente. O Felipe foi com a gente uma vez, né? Eu tenho bem um videozinho dele com aquelas figurinhas. Felipe foi com a gente. E assim, foi muito legal. E quando... No último dia eu tava muito cansada. E o mais legal foi ver a Jana, assim, se empenhada em me ajudar e falando... Amiga, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Eu olhei pra ela e falei, cara, essa garota já tá pronta já. Ela não quer saber de confeitaria, mas, tipo, ela sabe de tudo. Ela tá ligada até no que eu preciso falar, no que faltou falar. Então, assim, eu saí de lá falando, amiga, olha só, mete as caras, investe, vai dar tudo certo, vambora, você tem jeito pra coisa. E ela nem imaginava, né? A gente nem imaginava que ia tomar uma proporção tão grande. Então, pra mim, assim, é uma alegria muito grande, porque trabalhar por conta própria, como eu sempre falo aqui, né? Não é fácil. E tem seus desafios. Na confeitaria eu tive muitos desafios, mas eu também tive muitas alegrias. Eu já falei isso para ela pessoalmente, né? Pessoalmente não, né? Pelo telefone. E eu reforço isso aqui hoje. Uma das minhas maiores alegrias foi poder ver que eu lancei uma semente e hoje essa semente virou uma árvore e está crescendo e frutificando cada dia mais. Então, assim, eu agradeço muito por termos tido essa oportunidade, o Senhor ter colocado em nossos corações. Eu encerrei o meu tempo na confeitaria, porque existiam outros planos, mas ver a Jana crescendo, buscando, com equipe, né? A gente sabe como é que é começar lá atrás sozinha, na cozinha apertadinha, de dentro de casa, e ver essa transformação é muito legal. E, assim, dentro disso, qual foi o seu maior desafio nesse período? Do início... E agora, no período que você está, quais são os maiores desafios? Eu acho que o maior desafio é você se permitir crescer, acreditar em você mesmo. Porque muitas vezes você não acredita no seu potencial e no seu trabalho. Você faz aquilo ali como uma forma de ganhar dinheiro e você não acredita no seu potencial. As pessoas vêm, te afirmam e você não acredita nessa afirmação. Até você dar o passo e acreditar é o maior desafio. Uau, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Uau. É muito desafiador, porque muitas vezes a gente fica nesse estado, né? De não se permitir andar um passo a mais por conta do que a nossa mente se auto-sabota, né? Dizendo que você não é capaz, dizendo que você não é tudo isso, enfim. Muito bom, adorei. E hoje, né? Porque assim, você falou que o maior desafio foi esse, né? Acreditar em você. Hoje, chegar onde você chegou, olhar para o que você já conquistou e pelo que ainda está para vir pela frente. Qual é a maior recompensa e o maior desafio? Porque é aquilo, né? A gente vai crescendo e os desafios, eles continuam. É como se fosse um videogame, né? Vai subindo de fase, vai ficando mais difícil. Mas a gente vai amadurecendo e vai fazendo com que as coisas fluam. Qual tem sido para você a maior recompensa e o maior desafio nesse período? A maior recompensa, Jaque, é você entender que você não está empreendendo por conta de dinheiro somente. Você está empreendendo por conta de propósito. E o propósito nosso da confeitaria, eu deixo sempre muito bem claro para a minha equipe que nós não estamos ali para ganhar dinheiro, nós estamos ali para adoçar momentos. Nós entramos de forma profética nos ambientes. Assim como eu creio que os nossos produtos podem curar pessoas, podem tocar de alguma forma, abrir os olhos espirituais, esse é a nossa maior recompensa, porque a gente recebe feedback tais como esse. Então, para mim, eu entendo que a recompensa estar dentro do propósito de Deus. É o segredo de tudo. E o desafio hoje é ouvir o Senhor para você continuar nesse caminho sem você deixar se perder. Porque nós estamos num mundo que é muito dinheirista. A gente acaba, se não se permitir ouvir o Senhor, a gente acaba indo para esse caminho, esse percurso dinheirista, que estamos ali para ganhar dinheiro, para ser rico, para isso, para aquilo. E só que nós estamos lá com uma missão, que não é só ganhar dinheiro. Além de tocar em vidas de clientes, eu tenho uma equipe por trás disso. Que eles precisam entender essa missão, que a confeitaria não é minha. Eu só estou ali para administrar aquilo que o Senhor me deu. E entender o propósito, por que Ele me deu. Então, esse é um desafio, ouvir o Senhor. Quando foi esse start de você entender que você precisava... Assim, eu sei que você é uma pessoa bem controladora, né? Gosta de tudo nos mínimos detalhes, tem todo um planejamento, né? Então, tem todo um percurso a ser feito ali. Qual foi o momento mais desafiador? Foi quando você teve que entrar com alguém para te ajudar, com uma equipe... Ou a partir do momento em que você está tendo que soltar mais
sair um pouco de cena e deixar a equipe ficar mais na cena? Qual tem sido? Primeiramente, que eu nunca sonhei em viver esse momento, né? Já que você sabe disso. E muito menos ter uma equipe. Então, pra mim, isso nem dos meus mais altos e maiores sonhos da vida, eu pensei que teria uma equipe, né? Então, foi um tempo que eu gerei a minha equipe em oração. E hoje, eu tendo eles lá, para mim, é maravilhoso. Assim, é resposta de Deus em tudo. Não tem outra palavra a não ser que resposta de Deus, porque eles são maravilhosos. Mas hoje, um desafio para mim é exatamente o controle. Quando eu saí agora, eu já comentava isso anteriormente, né? Quando eu saí agora, eu permitir que o atendimento do WhatsApp fosse para uma pessoa da equipe, para mim isso me matou. Me matou porque saiu do meu controle. Saiu totalmente do meu controle. Eu deixei tudo lá. Tudo aquilo que eu gerei em alguns anos, né? Em Brasília, atualmente, são 4 anos, né? Então, eu gerei em 4 anos e saí e deixei lá por um tempo. Eu posso encontrar surpresas de diversas formas, mas eu preciso aprender a perder o controle, porque quem não perde o controle não cresce. Muito então, bom, vamos embora. Perder o controle de tudo. Olha, gostei. Que é isso? Uma evolução total, hein? Ai, isso aí é uma visão de empresária. Gostei. Tô sentindo que o caminho tá, é só crescente. É exatamente isso. Treinar a equipe, capacitar e deixar, porque se você ensina eles da forma correta, eles vão conseguir dar conta. Eles têm capacidade, porque você está administrando, você está ensinando para que eles cresçam assim como você cresceu, né? Porque você passou por um processo aí, foi devagarzinho, começou devagar, dentro de casa, né? Em São Miguel, depois foi para Brasília. Ainda era dentro de casa em Brasília, não foi? Sim. O espaço tem quanto tempo? E sem dinheiro. Né? Tem que contar os percalços, que as pessoas acham que é fácil. Não, é tudo sem dinheiro. Então, o recurso vai vindo aos poucos e você precisa saber administrar esse recurso para você ir investindo, né? Porque a gente muitas vezes quer empreender e ganhar dinheiro assim do dia para noite. Só que não é assim que funciona, né? Existe um processo, existe uma escada para você indo. E você precisa aprender a investir, você precisa aprender a controlar o seu financeiro, enfim, ser mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. Isso é muito importante você falar, porque geralmente quando as pessoas estão empreendendo, elas não fazem as contas dos gastos, do investimento, do lucro. Acaba desistindo até, porque o que acontece? Você começa a investir, você começa a empreender e você não vê o retorno que você gostaria. Você vê um mundo instagramável. Pois é, onde tudo é perfeito. E você, meu Deus, mas eu nunca vou chegar nesse lugar. Só que não é assim, é um processo, é dia após dia, você aprender a fazer a sua contabilidade, você precisa aprender os processos administrativos e você vê que um dia você vai chegar aonde você almeja. E qual dica você daria nesse sentido de administrar a empresa para quem está começando agora? Uma dica que, de repente, que se dissessem para você no início teria feito a diferença? Ou que falaram para você no início e fez a diferença e você compreendeu e fez com que você conseguisse seguir com mais clareza? Já que, na verdade, eu nunca fui muito pela opinião dos outros. Eu sempre tive o meu percurso administrativo muito bem formado na minha cabeça. Por quê? Eu acho que é por conta da faculdade também, né? Também, a faculdade, né? Então, o processo gerencial sempre fez parte da minha vida. Muito antes da confeitaria, já era uma coisa automática que você fazia. Exatamente. Então, eu sempre fui muito controladora. Muito controladora e muito organizado nessa questão, né? E eu tenho ainda um marido que é muito organizado e aí... Juntou os dois, deu match total, por isso que tá fluindo as coisas. Exatamente. Então, não tenho que... alguém te ensinou dessa forma, não. Eu sempre fui algo que eu mesmo deixei com que as coisas fluíssem, sabe? Uhum. Mas deixei que a minha identidade, o meu jeito de ser, minha personalidade seguisse o fluxo daquilo ali. Nunca por alguém que falou isso, alguém que falou aquilo. Uma coisa que eu sempre prezei foi pela precificação correta. Isso é o mais importante. Sempre planilhei
para precificação. Então, isso é algo que eu sempre fiz, porque eu sou uma pessoa que preciso ver resultados. Então, para mim poder ver resultados, eu preciso ter algo que me comprove. A minha planilha, eu preciso ter algo que me comprove que eu tô tendo lucro naquilo ali. Porque se você vê que não tá dando, você já muda a rota. Se eu ver que não tá dando resultado, eu recuo. Eu vou desistir daquilo ali. Então, quando eu penso em desistir, porque não é só flores, que você nunca pensou em desistir, porque eu já pensei em desistir várias vezes. E tá tudo bem? E tá tudo bem, é natural, gente. Não é só flores, não. Um mundo instagramável não é perfeito. Então, quando eu penso em desistir nesse percurso, o Alexandre vem, meu bem, não é assim. Olha só, o resultado é esse. Então, ele me mostra, porque ele sabe que eu preciso de resultado. Eu quero ver o resultado. O resultado te motiva, né? Isso, exatamente. Então, ele vem e me mostra o resultado e a gente segue o fluxo com a renovação ali de motivação. E você falou uma coisa muito importante, porque a Lídia, a contadora, veio aqui e ela estava falando exatamente isso. A gente tem um costume de primeiro empreender para depois fazer a precificação, para depois poder entender do negócio. E muitas das vezes, no meio do caminho, desiste porque não dá certo. Até mesmo para montar uma empresa, ela precisa pesquisar, precisa ser visto se no local vai ser adequado, se tudo vai dar certo. Então, assim, você falando isso sobre a planilha, você já começou desde o início fazendo correto. Então, porque são vários, mas dois motivos que te trouxeram até aqui, até agora, porque eu sei que você ainda vai muito longe. Amém. O que te trouxe aqui até agora, um dos primeiros motivos foi esse controle financeiro, essa planilha, essa precificação, esse cuidado em detalhar, em ver os resultados fluindo, que te motivaram a fazer mais. Só que eu vejo que muitas confeiteiras, não só confeiteiras, tá, gente? Isso não é uma crítica, mas é um comentário. Sim. Muitas pessoas na área do empreendedorismo, às vezes, estão trabalhando, mas não estão se pagando. Porque está trabalhando só por trabalhar. Porque na hora que vai fazer as contas, a conta não bate. E aí, se ela parar e olhar a fundo, ela vai ver que tá virando prejuízo ao invés de gerar lucro. Então, assim, a importância de cuidar, mesmo que você não goste. Eu sou uma pessoa também que não sou fã de financeiro, mas mesmo que você não goste, é necessário, tem que ser feito, porque é a saúde da empresa, né? Sim, lógico. É a saúde da empresa, porque não vai funcionar se não tiver resultado. Você vai trabalhar por amor? Só por amor não dá, né? Não rola. E aí você vai perder tempo em que você poderia estar com seu filho, estar com seu marido, fazendo outras coisas, abdicar da sua família, e você tá perdendo dinheiro com isso. Não tem como. Tem que ser o contrário. Tem que ser você perder um tempo fora com eles, mas depois ter tempo para eles, porque você que faz o seu horário, né? Com certeza. E me conta um pouco sobre isso. Como é essa rotina aí sua? Como você tem um ateliê hoje já é algo maior? Como que tem sido esse momento com o Felipe, com o Alexandre? Você divide? Existe coisas específicas que você não abre mão? Como funciona? Sim, eu tenho um controle. Ó, já sei uma definição hoje de palavra para Janaína. Controle. Nisso aí, eu tento ter um controle, porque nem sempre a minha agenda permite eu ter esse controle, né? Porque, graças a Deus, a minha agenda é bem apertada. Por mais que eu tenha uma equipe, muita coisa centraliza em mim, né? Então, eu preciso estar lá para auxiliar as meninas, eu preciso estar lá para finalizar alguns produtos. Hoje eu falo que o meu nome se carrega o meu nome, mas geralmente os produtos nem 100% são meus. Se carrega literalmente, gente, ó. Tá personalizado aqui, daqui a pouco eu vou abrir isso aqui que eu já tô louca pra provar. Vou compartilhar com vocês. Meu Deus, ó a responsabilidade. Meu Deus. Então, eu tento me controlar em questão de horário, né? Eu tenho uma programação. Geralmente, às manhãs, eu fico com o Felipe. Não são todas as manhãs que eu consigo ficar com o Felipe em casa. Para mim, ter um tempo com ele, ter um tempo na minha casa. Enfim, cuidar daquilo que é de fato importante, que é minha casa e minha família, né? E à tarde, depois que eu deixo ele na escola, eu vou para o ateliê e as coisas já estão funcionando a 1000 por lá. No final da tarde, até 7 horas no máximo eu tô em casa.
E aí eu tenho meu tempo, né? E sábado também é só até meio-dia. Eu não sei quando tem alguns casamentos, eventos mais tardes, aí que a gente entrega os eventos e pronto, acabou. Domingo então... eu não abro mão, porque é da minha casa. Então é de segunda a sábado até meio-dia. Aí as pessoas têm que fazer a retirada até meio-dia, é isso? Isso. Eu fico lá até meio-dia, né? Mas o ateliê funciona até as 4 horas da tarde. Tá. Então sábado até as 4 da tarde. É até lógico que tem sábado que eu fico lá até esse horário. Né? Normal, né? Faz parte. Oh, mas é um sábado ou outro, né? Não dá pra ser sempre. Isso. Mas o bom do empreendedorismo é porque você consegue fazer seu horário, né? Então, eu quero fazer uma viagem, tais como essa. Pois é. Ela teve que vir pro Rio. Pra fazer um casamento. Isso aí, fazer sua propaganda. Olha só, aproveitar que ela tá falando dos casamentos. Enquanto você vai falando do casamento, eu vou deixar o pessoal com água na boca, né? Vai falando. Meu Deus. Então, eu vim pra cá pra fazer um casamento e foi onde a Jaque me convidou pra estar fazendo parte desse momento. Me sinto honrada de estar aqui. Eu que estou honrada de estar recebendo você. E eu não vou aguentar enquanto ela vai falando. Eu vou provar um aqui, tá, gente? Oh, meu Fica à Deus. vontade aí, amiga. Pode falar do casamento. Você tá fazendo muitos casamentos, né, agora? Isso. Eu tô fazendo um monte de casamento, debutantes, enfim. E pra mim, olha isso, gente. A Jaque comendo na minha frente. Não, você pode comer também. Não quero Depois que eu falar, você fala. Não quero não. Perfeito, nossa. Tá vendo? Ai, esse azedinho. Gente, esse aqui é de limão siciliano. Com geleia artesanal de morango. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Exatamente. Então, Jaque, voltando à rotina do ateliê, porque você tá me constrangendo comendo esse negócio aí na frente. Desculpa aí, galera do Bastidores. No final a gente conversa. Voltando a essa rotina, então acaba que olha, Jaque, como é que eu me controlo na minha fala? Desculpa, mas eu não tô conseguindo me controlar. Tá muito bom, muito, muito, muito. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já até me perdi, pode cortar isso aí. Não. Da parte da sua rotina, né? Inclusive, a gente veio fazer um casamento aqui no Rio. Eu vim fazer o casamento, né? Porque eu trouxe algumas coisas já prontas, semi-prontas. Só para finalizar aqui, esse é o nosso primeiro casamento interestadual. Uau! O primeiro de muitos. Já tô sabendo que vem outro lá na frente, né? Temos mais 2 casamentos para frente aí na Bahia. E para mim isso, além das fronteiras... Perfeito, é incrível de ver. É só Jesus que faz isso, né? Pra mim, não quando tem outra entrega pra explicação. ele vai abrindo as portas, As né? coisas ficam mais leves. E é isso, gente. Ela tá fazendo o casamento no Rio, trouxe pra fazer as coisas aqui no casamento. E já tem um pra Bahia. 2. E abre... 2? Aí, tem 2 pra Bahia e ainda vai abrir agenda pra quem quiser, quem tiver interesse. Consegue enviar essa caixinha? Não? Nem Não. se fosse Sedex? Não, porque, assim, ele é muito perecível, né? E o transporte, Ah, sim. ele acaba que... Então, Não dá. sinto muito, gente. Tem que Só contratar quem estiver em minha pessoa Brasília junto. ou contratar ela. Ela vai pra qualquer lugar do Brasil. Pessoalmente, faz os doces do seu casamento. E com certeza vocês não vão se arrepender, gente. Perfeito. Oh, meu Deus. Em relação a empreendedorismo com propósito, o que você diria, assim, que a gente percebe bem claro que existe um propósito aí no que você faz, né? Tudo é intencional, você é uma pessoa que faz tudo com intenção, existe um controle, existe um planejamento, existe uma visão também lá na frente. E, assim, o que você poderia falar para as pessoas nesse sentido, que estão empreendendo, que às vezes estão meio perdidas se estão fazendo certo ou não? Eu vou falar, Jaque, numa escala, assim, em alguns degraus, alguns pontos, né? Primeira coisa de todas é vencer... Primeira coisa que a gente precisa ter, intimidade com Deus. Você vai empreender com propósito, mas para você entender qual é o propósito, você precisa de intimidade. Senão você vai achar que é de Deus e não é de Deus. Então precisa você ter intimidade para ouvir o Senhor e entender aquilo que Ele quer. Primeiro passo é esse. Segundo, é andar com pessoas corretas. Você não pode andar com pessoas que o Senhor não separou para andar com você. Pensam diferente. Precisam sonhar sonhar os mesmos sonhos. sonhos, crer no mesmo Deus, entender que aquilo ali é propósito e que você não está ali para ganhar somente dinheiro. Essa é a consequência de todas as coisas.
Outro degrau, você precisa vencer os medos. Nós precisamos vencer os medos. Os medos nos paralisam. Dia após dia. Exatamente. Então, nós precisamos vencer esses medos e se permitir alavancar. E aí o fluxo só vai. É verdade. Um outro ponto, Jaque, também é cuidar da tua vida pessoal. Porque se você não tá bem com você, não tá bem com o seu, até a própria atividade física, o seu corpo físico. Isso é essencial. Eu passei por isso. Quando eu estava finalizando na confeitaria, eu já sentia que não era mais aquilo. Porque, assim, a gente trabalha com material, a gente põe a mão na massa. Então, aquilo ali precisa ser feito com amor, aquilo precisa ser feito com cuidado, agindo a partir do mesmo princípio que eu. Quando eu fazia as coisas, era orando, era entregando, era já pensando em como a pessoa vai receber aquilo, a forma que ela vai se deliciar no momento que ela tiver aquilo, que de alguma forma o Senhor resplandecesse sobre a vida dela. Então, assim, chegou um momento que eu já estava tão cansada, que eu já... Quando eu ia fazer, eu já ficava... não, vou ter que fazer. Eu tenho encomenda. Então, assim, já estava ficando um fardo para mim. E eu não estava cuidando da minha saúde. Então, eu comecei a ficar agitada, comer mais besteira e não estava fazendo exercício, não estava fazendo nada. Então, antes de eu parar, uma das primeiras coisas que eu fiz, que o William já me incentivava muito a fazer, era fazer exercício. E aí eu entrei pro CrossFit. Não conseguia nem subir na barra, coitada. Não tinha nem força no braço para me pendurar naquele negócio. Os primeiros dias foram bem difíceis. Mas depois eu comecei a ver que a minha mente começou a melhorar. Eu comecei a sentir... É como se quando eu estivesse lá, eu descarregasse um pouco do peso, né? Daquela angústia que eu estava carregando. E eu comecei a ver a importância de fazer exercício físico. Então, assim, eu sempre falo sobre isso. Apesar de eu estar devendo, que eu não voltei pra academia nesses últimos tempos, mas eu vou voltar. Aqui tem que falar a verdade, gente. Aqui é vida real, tá? Eu vou voltar e vou falar pra vocês que eu tô voltando. Mas, assim, foi muito importante pra mim cuidar da saúde física, né? Mental e espiritual. Não tem como. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente precisa alimentar os três. O que você deixa de alimentar vai gerar consequência pra você. Exatamente isso. Se você não tá bem contigo mesmo, se você não tá... A atividade física, ela te libera uma energia, um gás que você precisa para aguentar o dia. Porque se eu fico uma semana sem ir pra academia, eu já ando me arrastando, com coluna travando e o meu pique é muito acelerado, né? E a área de confeitaria, ela exige muito do teu físico. É verdade. Então, acaba que se eu não fizer atividade física... Já era. São muitas horas em pé, são muitos pesos de produtos, né? Ainda mais que agora você está trabalhando com quantidade, então são quilos de chocolate, são quilos de leite condensado, litros, e essas coisas para lá e para cá o tempo todo carregando. Bolos também, né? Porque dependendo do bolo, filho, para carregar é um peso e um desafio. Exatamente. E em relação aos bolos, você faz... bolo de casamento, por exemplo. Você monta no local ou a pessoa pega montado? Como é que você faz? Eu não trabalho com bolo real, né? De casamento, só bolo de copa. Ou de corte, né? Não sei, cada estado muda, né? Aqui é bolo de corte. Lá é bolo de copa. Eu trabalho com bolo de copa e maquete. Então, maquete eu monto tudo no ateliê por conta de estrutura mesmo, né? Daquilo que eu preciso para montar ali. E levo pro local. E se tiver alguma finalização, eu finalizo no local. Mas eu não aceito o cliente levar o bolo pra festa. Você mesmo que entrega. Porque aí você isso, sabe... só de casamento e debutante, porque o restante eu não faço entrega. Tá certo, porque tem um desafio também nas entregas, né? Muito grande. Isso, exatamente. Legal. E tem mais alguma coisa assim relacionada a essa área agora que você tá investindo mais nos casamentos, né? Nos docinhos, esses doces todos trabalhados. Falou pra mim que fez um curso agora há pouco tempo, não foi? Eu fiz uma especialização. A importância de se adaptar, de se especializar constantemente, isso, né? Hoje, o mercado em si, ele exige da gente a estar se especializando. Você não se especializou, você ficou para trás. Então, a gente precisa estar se especializando sempre. Faz umas 2 semanas agora que eu estive em BH, em Belo Horizonte, para fazer uma especialização em chocolateria. Chocolates pintados. Ainda não coloquei em prática. Não deu nem tempo, né? Não deu tempo, porque a semana passada a gente tinha festas grandes, aí eu precisava deixar tudo organizado lá para vir para cá, para esse casamento. Então, na semana que vem eu tenho vários casamentos para entregar. Então a minha agenda tá bem apertadinha.
E aí não consegui colocar em prática ainda, mas eu vou tirar um tempo para me colocar em prática essa parte dos chocolates pintados, que são lindos demais. Ai, gente, ela tá muito chique, meu Deus, isso vai muito longe. Agora vamos descontrair um pouco mais. Já vi que você já tá mais relaxada, já tá mais à vontade. A casa é sua, fica à vontade. Vamos falar um pouco então da Jana nos bastidores, da Janaína, mãe, família, um pouco da história de vida. Quem é a Janaína? Por trás da empresária. Não é mais empreendedora, é empresária. Eu, Janaína, empresária, ultimamente tá sendo bem empresária. Trabalhando muito, porque a gente está em fase de estruturação. O ateliê é novo, não tem nem 1 ano de idade ainda. Então não ele é um bebê. Aninho, um bebezinho. Ele é um bebê, então ainda exige muito de mim, né? Então acaba que eu trabalho muito. Mas eu não abro mão. Mesmo nesse período aí de 1 ano, a gente tira um tempo para visitar os nossos familiares, né? Porque eu sou do Paraná, não sou de Brasília, e o Alexandre é aqui do Rio. E acaba que a gente tira um tempo para estar visitando os familiares lá, pelo menos 1 vez, 2. Eu não abro mão de 2 vezes ao ano. E daqui do Rio, a mesma coisa. Então, esse tempo eu não abro mão. E também de ter nossos escapes familiares. E final de semana vamos para um hotelzinho tal. Vamos para só pra gente ter um momento de dar uma revigorada ali e voltar pro batidão de novo. Então, essa é a Janaína, apaixonada por Jesus acima de todas as coisas. Não, e é importante, como você falou, trabalha muito. Então, além de exigir muito do físico, mental e emocional, você também precisa ter tempo com a família. Então, não abre mão de tirar um final de semana até pra você voltar mais criativa, pra você voltar com coisas novas, né? Porque, assim, uma coisa que eu vejo é que o ateliê é um bebezinho, mas você tá sempre inovando. Desde que você abriu o ateliê, você tá sempre trazendo coisas novas lá, né? Isso. Então, eu não gosto de coisa repetida, né? Então, isso acaba que refletiu na minha identidade do ateliê. Eu não gosto de ficar com as mesmas coisas o tempo todo. Fazer as mesmas coisas o tempo todo. Acaba que eu acabo renovando o cardápio quase sempre. Então sempre tem novidades, sempre tem trabalho para fazer. Exatamente. Mas isso se torna um diferencial, né, também. Uhum. E hoje em dia você é uma das pessoas muito conhecidas lá em Brasília por causa do seu trabalho, do seu diferencial, né? Foi isso que fez com que o seu crescimento alavancasse mais. Graças a Deus, o Senhor tem soprado o meu nome lá. E, assim, eu não tenho nem palavras para descrever o que é isso, porque por esforço do meu braço nunca foi. Nunca fiz questão disso. E sempre todas as parcerias que me apareceram foram literalmente me apareceram. Eu não fui atrás de ninguém. Então, eu sei que isso não tem outra fala, outro adjetivo para falar, que é o Senhor. É só Ele que cuida de tudo. Quando você sai do controle, principalmente, né? Exatamente. Você entrar no rio de Deus é algo sensacional, porque você não faz esforço nenhum. A correnteza do rio te leva. As coisas acontecem e você olha e caramba, já está acontecendo. Exatamente. Entrar no rio de Deus faz toda a diferença. E você falou agora em relação à parceria. Como funciona você com as suas parcerias? Como é que é os fornecedores, em questão de fornecedores? As parcerias dos cafés, que você também tem lá, né? Como que surgiu isso? Surgiu eles vindo até mim. Aí, viu? Como você acabou de falar, né? O fluir de Deus. Isso. Exatamente. Começou pela Decoff, que é uma rede de café. E a Decoff, eu ainda trabalhava em casa. Aí, né? Eu ainda investi em você desde pequena, né? Isso, tanto que eu sou apaixonada por eles, por os meus franqueadores lá, maravilhosos. A gente tem eles participaram da inauguração do ateliê, então eles fazem parte... A inauguração foi linda, eu vi. Poxa. Fazem parte do crescimento do como um todo, né? Então eu tenho um carinho muito especial por eles, eu honro eles porque eles acreditaram no meu potencial, no meu trabalho, no meu serviço, desde quando eu era uma Janaína de dentro de casa. Então isso pra mim, eu sou muito grata à vida deles, né? E hoje nós atendemos 8 cafés da rede Decoff lá. Que legal. Então as Decoffs nós fornecemos brigadeiros para eles, de vários sabores, né? Mas só na linha de brigadeiros. Aí nós temos agora, são parcerias novas, que é a Le Pain, que é uma rede de confraria francesa. Eles também, nós estamos fornecendo doces e bolinhos no pote, vários produtos para eles. E também uma outra padaria brasileira, que tem de tudo.
que é com o Paulo, que é um amor de pessoa, um presente de Deus também para nossa equipe, né, pra gente, que nós estamos fornecendo vários produtos. Lá nós fornecemos de tudo, literalmente. Então, está expandindo cada vez mais e também tenho a Six, que é a primeira academia de All Inclusive de Brasília. Nós fornecemos doces para eles. Uau, que legal! Caramba, muito bom. Só crescimento. E acho que também, apesar de como você falou, né? É muito cansativo, né? Dá trabalho, não é fácil empreender. A gente sempre fala isso aqui. E realmente, né? Tem o seu lado bom e também tem o seu lado difícil. Mas as recompensas, elas sendo maiores e os resultados, né, financeiros vindo de acordo com o que você tem buscado fazer, vale a pena, né? E aí você vê aí essas parcerias, esse crescimento, isso aí faz com que você... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se imaginava, não vou nem falar 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você se imaginava estar no nível que você está hoje? Não. Nada. Não me imaginava nada disso. Pensei, quando a gente saiu a transferência para ir para Brasília, né? Eu pensei assim, vou estudar para concurso público. Lá é a terra do concurso público. É verdade. Vou largar isso de mão, porque isso aí não é para mim não e não ganha dinheiro. Na minha cabeça, né? Aí foi aonde veio o start do Senhor e jamais imaginaria viver o que tenho vivido, então jamais. Dá até emoção, gente. É muito legal. Ainda mais quando a gente vê desde o início, assim, a gente vê o crescimento. É muito, muito legal. Então, assim, você que de repente está desanimado, desmotivado, a Jana deixou várias dicas aqui referentes a você se planejar, né? Controlar. Exatamente. Na verdade, assim, você precisa ter uma clareza. Se você tem uma clareza da onde Deus quer te colocar, as coisas se tornam tão mais leve e mais fácil. Então, você precisa... as coisas de Deus não são bagunçadas. Então, tu precisa se organizar. Eu quero caminhar por essa linha. Se organiza, se especializa, estuda. Mas não precisa ser para fazer cursos mirabolantes. Eu tenho que investir em cursos mirabolantes para isso. Não. A internet hoje está cheia de conteúdo para isso. Está cheia de dicas. Você pode se especializar na internet. Não precisa você gastar horrores para estar fazendo especializações. Mas vá com o seu melhor. Não comece as coisas de qualquer jeito. Não comece as coisas de qualquer jeito. Vai sem medo, porque o medo te paralisa. E vai entendendo que as coisas você tem que fazer com excelência. Lá na Ateliê, já que a gente usa um versículo que se chama Colossenses 3:23. Faça as coisas como se fosse para o Senhor, não para os homens. E eu deixo bem claro isso lá para as meninas, para a minha equipe, né, no Ateliê, que lá nós caminhamos nessa palavra. Eles não estão fazendo as coisas para mim. E é por isso que está fluindo do jeito que está. Eles estão fazendo como se fosse para o Senhor, porque o ateliê não é meu, é de Deus. E pronto. Cumpre a palavra e aí ele derrama o propósito. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que ter é intimidade com Deus, entender o propósito, se organizar, não faça as coisas bagunçado e vai sem medo. Quem dá o crescimento é o Senhor. É só Ele. E para as mulheres que, às vezes, a gente enfrenta várias batalhas, né? Somos mães, empreendedoras, somos dona de casa, somos esposas, somos tudo. Para administrar um pouco tudo isso, o que você diria, assim, também, como uma pitadinha de motivação para elas não desistirem, para elas continuarem? Primeiro que, mulher, você não é heroína. Isso aí. O super-herói é Jesus. Então, você perca o controle das coisas. Perca o controle das coisas e deixa as coisas fluir. Lógico, zele pela sua casa. É o bem mais precioso que o Senhor colocou nas suas mãos. Foi o seu marido, o seu filho e a sua casa. Zele por isso. Administre isso com muito zelo e amor. Após você administrar isso com muito zelo e amor, o Senhor vai confiar outras coisas para você administrar. Tais como empreender, tais como qualquer outro sonho aí que você tem no teu coração. Caramba, tu falou perfeito agora, porque eu tive uma crise de identidade, vamos dizer assim, porque eu trabalhei muitos anos fora
Então, eu tinha aquela Jaque, né? Que trabalhava em shopping, ganhava dinheiro, e isso e aquilo, e tinha equipe, e a equipe dava conta. Então, assim, quando eu engravidei, tive o Lucas, tentei voltar batida. Eu vi que o ritmo era totalmente diferente depois que você tem uma família. Sim. E aí eu me frustrei um pouco no sentido de não dou conta, vou largar de mão e vou cuidar da minha família. E aí que eu comecei a fazer algumas coisas para confeitaria. Só que eu cheguei num ponto em que eu achava que eu não tinha valor por estar dentro de casa. Eu comecei a me sabotar nesse sentido. Porque a gente acaba achando que só quando a gente está fora, a gente é reconhecido pelos outros, é que a gente tem valor. E aí a gente começa a ver a casa, o filho, o marido, como, de certa forma, um pouco de peso. Exatamente. Porque aí você fica, caramba, mas quem sou eu, né? O que eu me tornei? Poxa, você é uma mãe, você está criando um caráter de uma criança para um futuro, um homem, para se tornar um futuro homem que vai fazer diferença na geração. Você está cuidando do seu marido, que muitas das vezes está passando uma batalha lá fora no trabalho, desesperadora, você não tem nem noção. Então, quando ele chega em casa, é o ambiente de paz que ele precisa e você está ali para trazer a paz. Mas até a gente, às vezes, entender isso, ao invés de a gente trazer a paz para o nosso lar, às vezes o marido chega e começa as brigas, aí começa a confusão, começa coisas que não eram para ser, porque a gente não teve a sabedoria para administrar e entender a importância do lar. Existe casa e existe lar. Quando a mulher ela entende que ela pode transformar uma casa em lar. E aí é o que você falou, Deus vai lá e mostra outras formas dela também se sentir valorizada, empreender e fazer algumas coisas que façam com que ela possa cuidar de outras coisas. Ou seja, cuida do básico primeiro, do mais importante, né? Isso que você falou tem total sentido. E eu sei que é uma dor de muitas mulheres, né? Que a gente passa por esses altos e baixos aí no decorrer da maternidade. Exatamente. Você já parou para pensar sobre a mãe de John Wesley? Que mulher incrível. E ela era uma mulher do lar. E que deu um destino pro seu filho de um dos maiores avivalistas aí. E nós temos esse potencial na nossa mão. É verdade. E muitas das vezes a gente nem... Exatamente. Porque de dar destino. Às vezes a gente... É porque assim, na verdade, Jaque, acaba que o mundo em si, ele quer afogar o propósito da maternidade. Ele quer que nós sejamos mulheres de sucesso, não mães de sucesso. Você ouve a frase mulher de sucesso, não ouve a frase mãe de sucesso. E é uma mãe criticando a outra mãe. Esposa de sucesso, você já ouviu? É. Então, mas não, foge totalmente do propósito. Nós precisamos ser mãe e esposa de sucesso. O restante é a consequência. Tem que literalmente ir no que a Bíblia fala, na contramão do mundo. E aproveitando você falando essa parte da importância, né, do lar, como identificar também esse momento de saída do lar para o momento empreendedor, que no caso você também passou por isso, né? Saiu do lar, cuidou do lar, fez tudo ali dentro do controle, o que era preciso ser feito, e aí começou a pensar em empreender e começou aos pouquinhos. Como que existe essa visão? E tá tudo bem também se você não sair do lar para trabalhar, porque também tem gente que vai empreender e tem gente que vai trabalhar fora. Mas desde que isso não tire a sua estrutura da sua família, né? Exatamente. Então, isso era algo que me incomodava, sabe? Porque o Alexandre chegava em casa, a minha casa não era uma casa com mesinha posta, era uma casa cheia de brigadeiro, de bolo e tudo mais. Então, assim, por mais que eu tivesse uma programação, nem sempre a minha programação dava certo. E acabava que ele chegava em casa e tava tudo aquilo ali. E isso acaba esgotando a gente, né? Esgota porque você precisa organizar tudo aquilo ali para deixar de ser uma empresa, para voltar a ser um lar. É cansativo pra caramba. Exatamente. E aí, outro dia pela manhã, você começa de novo com a tua empresa. E aí, no final do dia, você acaba com a empresa e começa um lar de novo. Então, isso acaba esgotando a gente. E isso me cansou por muitas vezes. Eu falei, opa, tá na hora. Só que o Alexandre sempre foi muito controlador na questão financeira. Ele só dá o passo se ele vê o chão. Ou se tem uma direção de Deus. E para a gente dar esse passo, nós não tínhamos uma direção clara e não víamos o chão. Foi aonde o Senhor abriu essa porta de nós comprarmos o ateliê.
E quando a gente foi para comprar o ateliê, eu entrei em contato com a Alexandre e falei, amor, hoje até ela é minha amiga, quem vendeu o ateliê foi a Joyce Bastos. Que também é confeiteira, também né? é confeiteira, que aqui do Rio. É do Rio, ela? Ela é do Rio. Eu sabia, não. E aí eu liguei pra Joyce, perguntei, Joyce, como que é, qual o valor, enfim. Eu falei, Deus, antes de eu ligar pra Alexandre, eu falei, Deus, se for da tua vontade mesmo, o Alexandre vai falar assim na primeira. Coisa quase impossível, né? Porque o Alexandre... pesquisar tudo primeiro. O Alexandre, ele tem que ver o chão pra dar o passo. Aí eu liguei pro Alexandre e falei, amor, é isso, o preço é tanto. Na hora ele falou assim, pode falar pra ela que o ateliê é nosso. Oxi. Não teve nenhum. Como diz o pessoal lá de Brasília, oxi. E aí ele nem quis pesquisar, nem quis... Não procurou saber nada. Só fala pra ela que o ateliê é nosso e a gente vai lá no fim da tarde. Nós fomos lá e fechamos no mesmo dia. Então, isso fez entender o start de Deus, porque ele via que o meu incômodo era muito grande de todo dia ter essa rotina de acabar com a empresa e voltar a um lar. E nós inauguramos o ateliê, foi uma bênção, está sendo uma bênção. E, enfim... E com essa questão do controle que vocês têm das coisas, como você já estava cansando, também já existia já um certo cuidado em estar juntando dinheiro para que esse momento pudesse acontecer, né? Sim, exatamente. Porque não adianta também você, eu tô de saco cheio, não aguento mais ficar em casa, vai dar louca, vai alugar um lugar, não tem nem como pagar. Não, Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Existe um movimento ali. Responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade, porque se você não tem essa responsabilidade, você é negligente naquilo que você vai fazer. Aí já começa o negócio da forma errada, não adianta. Então, aproveitando que você falou, né, sobre essa decisão do ateliê, a importância de você ter falado com o Alexandre. Então, como é o Alexandre em relação a você? Como é a experiência de ter o teu marido te apoiando? Dá sempre match, ou de vez em quando tem umas reuniões? Como é que funciona? Porque, assim, existe uma vida dupla, né? Vocês trabalham na empresa, ele tem o trabalho dele separado, mas ele também é envolvido com a empresa. Então, existe o lado da empresa e existe o lado do casal. Como você consegue separar isso? Jaque, meu marido é incrível. Que isso? Meu marido é incrível. Então, o que eu vou falar dele? Ele é espetacular. Eu falo que ele é um presente de Jesus na minha vida. Me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. E ele é um marido incrível demais. E eu acho, assim como o Alexandre, ele apoia as minhas loucuras, porque empresário, ele empreendedor em si, já que ele tem um parafuso a menos. Mas é verdade. Porque não é fácil, não. Ele tem umas loucuras, né? Tem os altos e baixos. Isso. E precisa ter o equilíbrio, né? Então, o Alexandre é meu equilíbrio. Muito bom. Ele é o meu... Porque eu sou o parafuso a menos, ele é meu equilíbrio. Eu venho... Amor, eu quero isso. E eu quero pra ontem. Alexandre, não, meu bem. Não é assim, não. Vamos lá. É assim, assado. Então, ele vem, ele me apoia. Em tudo isso, ele me apoia. Eu acho muito importante a gente ter esse alinhamento com os nossos maridos, que ele não é... O que acontece? Hoje, eu vejo muito uma competição dentro de casa. Uma competição de salário, uma competição... meu salário, meu isso. Cara, se você tem... se o Alexandre tiver o salário dele e eu tiver o meu salário, nós já estamos separados. Porque não existe um salário e um salário. Nós temos o nosso salário. Nós somos um. Então, nós temos o nosso salário. Esse é o nosso salário. E então, você precisa entender que vocês dois são cúmplices daquilo ali e vocês estão juntos. Não interessa se o Alexandre trabalha fora e só tá eu lá no ateliê. Nós estamos juntos da mesma forma. Ele é meu apoio financeiro. Ele faz todas as finanças para mim no ateliê. Ele faz tudo para mim. Nessa questão mais burocrática, né? De contabilidade, de lidar com o contador, de folha de pagamento, é tudo ele que faz. Porque eu não tenho tempo. E outra que o Alexandre, ele é meu braço direito, esquerdo e mais um pouco. É o equilíbrio da empresa. Mas é muito importante a gente ter o nosso marido no nosso lado. Por quê? Como eu falei a respeito desse negócio dessa competição.
meu e seu. Eu vou fazer isso para ter o meu salário. Eu vou fazer isso para ter isso. Não, e não é assim que funcionam as coisas. Nós entramos em dívidas, nós entramos juntos. Não foi a Jaque, não foi a Jana. Nós entramos juntos. Nós temos uma conquista, nós conquistamos, a nossa casa conquistou. Não existe essa divisão. Então, eu acho que o segredo de tudo isso, desse sucesso, é essa unidade. Né? Nós precisamos caminhar em unidade. Eu e o Alexandre, nós somos, além de eternos apaixonados, melhores amigos, acima de tudo. Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Acaba que a gente caminha nos mesmos passos, indo para a mesma direção. Acima de todas as coisas, nós precisamos entender que nós estamos indo para o mesmo lugar. Não é a Janaína que está indo para um lugar e o Alexandre está ficando naquele lugar ali. Não, nós estamos caminhando no mesmo propósito para ir para o mesmo destino. Uau, muito bom. Então tá aí uma dica excelente para você que está passando por essa dificuldade nesse momento. A linha, muitas das vezes a gente também coloca a culpa no outro, né? Acha que a culpa é do marido, mas muitas das vezes a gente também não para tentar conversar. Então assim, é uma via de mão dupla, né? Se a comunicação tá ruim, ela torna ruim para ambos os lados. Exatamente, já que e a comunicação, ela é o sucesso de tudo. Olha, a gente deve ter, acho que ficar meio zonzo de tanto que eu falo, né? Porque eu chego em casa. Eu despejo problema de funcionário, eu despejo problema de cliente, eu despejo problema de tudo. Por quê? Eu acho importante essa transparência, porque ele está por dentro de tudo. Mesmo ele não tendo presente lá no ateliê, ele está presente em tudo o que está acontecendo. Nós precisamos dessa comunicação e dessa transparência. E hoje as coisas estão muito diferentes. Porque, como a gente falou, a mulher de sucesso, a empreendedora de sucesso, e não é a família de sucesso. É a casa, o lar de sucesso. Tem que entender o que o Senhor entregou para você, não é somente para você, é para a sua casa. Perfeito. Ai, Jana, então, tá acabando, tá faltando um pouquinho para acabar. Aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, por favor, que o canal é novo, tá crescendo ainda. Compartilhar, se fez sentido, né? Essa história inspiradora aí, você compartilhar para outras pessoas que vai valer a pena elas ouvirem, né? Curtir e comentar também, deixar algum comentário aqui de qual parte que mais tocou, do que você concorda, do que você não concorda, porque a gente está aqui para isso, né? Sim. Todos temos opiniões diferentes e tá tudo bem, vai ter coisa que vai concordar, vai ter coisa que não, mas é importante. E também algumas dicas que vocês quiserem dar para melhorar, para trazer outras pessoas aqui, fiquem à vontade, tá? Vem Sim. com a Jaque aqui me ajudando também nisso. Jaque, eu que agradeço assim pela oportunidade de estar aqui, eu me sinto honrada, né, em fazer parte disso. Eu creio que tem muito mais para o Senhor fazer e nós vamos alavancar juntas. Não podemos chorar, vai borrar a maquiagem. E aproveitando, eu quero me colocar à disposição, né, para as tuas seguidoras também. Isso, eu quero que você deixe aí suas redes sociais, tudo jeitinho. Me colocar à disposição para servir naquilo que é necessário. Nós estamos aqui, eu estou aqui para servir naquilo que é necessário. Deixa eu respirar. Então, eu sempre falo de rede de apoio, a importância, né, de nós apoiarmos umas às outras. Então, eu queria deixar claro para você que, de repente, está passando por um momento aí, você fala, não tem ninguém para contar, não tem ninguém para me apoiar. E assim, tá, se você não tem ninguém, entre em contato no direct da Jana, no Sim. meu direct, que assim, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar, porque assim, a gente já entendeu que independente do que a gente faça, o servir, ele vai estar sempre na frente. A Jana está servindo através de doces, adoçando vidas, mas ela serve de outras formas. Eu já servi através de doces, hoje estou servindo através de uma forma de comunicação. Eu não sei quantas formas eu vou usar para servir, mas eu sei que até o fim dos tempos, até o minuto que eu respirar, eu vou servir. Porque isso faz parte do propósito de Deus através de nossas vidas. É servir, é levar o amor de Deus, é ser um canal de transformação na vida das pessoas. O mundo está tão difícil, né? E se a gente começa a se fechar no nosso mundinho, a gente acaba entrando em lugares que não são os lugares que nós deveríamos estar. Então, compartilha com alguém sobre as suas necessidades, peça ajuda. Eu sempre falo isso, a maioria das meninas que vêm aqui são pessoas que me apoiaram, que eu apoiei, que estamos juntas. A importância de não sermos competidoras,
Não estamos aqui para competir uma com a outra. Existe isso ainda, Jaque. Ainda tem isso. E você até falou isso sobre a Joyce, né? O ateliê da Joyce. Você pegou o ateliê dela e vocês são amigas. Isso, e ela é confeiteira ainda. Então. A gente caminha... Estivemos no curso em BH juntas. Juntas? Ah, que lindo! Então, nós temos que entender que o mercado é muito grande. E que espírito de comparação mesmo, de competitividade, não tem lugar. Você precisa torcer né, pelo sucesso do outro. E os meus clientes são aqueles clientes que são personalizados. Que eles não vêm somente por um produto, mas eles vêm por quem? Pela Janaína. Pelo conjunto, exatamente. Né? Assim como da Joyce e de outros grandes profissionais que tem lá em Brasília, que eu tenho a honra de conhecer, de conhecer um pouquinho da história, o perfil deles é totalmente diferente. Existem clientes que vêm só por um produto. Mas existem clientes que vêm pelo contexto todo. É isso aí. Então, esse negócio de concorrência, disso ou daquilo, é meninice. Porque juntos a gente cresce mais rápido. Exatamente, um alavancando o outro. Exatamente. Um apoiando o outro faz toda a diferença. Então, antes de terminar, vamos fazer uma dinâmicazinha. Um bate-bola. Eu falo uma palavra, você responde com outra. Pode ser? Bora lá. Vamos lá. Inspiração. O maior de todos, Jesus. Uma palavra importante. Fé. Amigos. Meu marido. Conhecimento. Tantos? Não tem problema, não. Um momento. Agora. Vivo agora, gostei. Medo. Jesus não está no barco. Coração. Gratidão. Família. Mais precioso de tudo. Acho que já foi, né? Deu um branco aqui. Mas tá bom, é isso, Jana. Espero que você tenha gostado. Pra mim foi um prazerzaço te receber aqui. Espero que vocês também tenham gostado. Espero também que a gente possa fazer mais vezes, né? Quem sabe? Quem sabe eu vou lá pra Brasília, a gente consegue falar com outras pessoas, outros empreendedores. Podemos fazer uma reunião com vários empreendedores, podcast em grupo, assim. Arrasou. Olha, vamos começar a botar isso no papel, hein? Eu queria que você deixasse agora um recado, algo que você gostaria de deixar para as pessoas que, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, talvez você nem exista mais e um dia esse podcast ainda tá rodando devagarzinho em algum lugar do mundo e alguém precisava ouvir uma mensagem. O que você diria nesse momento? Seja forte e corajoso. E não tenha medo. Não deixe com que as circunstâncias da vida afoguem os propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Entenda sempre que viver nessa terra é muito passageiro. E você precisa focar no propósito que Deus te colocou nessa terra. Empreender pode ser um propósito. Assim como ser dona de casa pode ser um propósito. Existe o propósito coletivo e existe o propósito individual. E você precisa ter esse entendimento que tudo gira em torno de um propósito. Então, acima de tudo, tenha fé e seja forte e corajoso. Vamos lá agora, redes sociais, pra galera te conhecer, pra galera te seguir. Quem ainda não conhece, quem quiser conhecer um pouco mais da Jana, ela vai deixar agora as redes sociais dela. Meu Instagram é @janaxavier.confeitaria. E estamos aí para servir vocês no que vocês precisarem. Então é isso, gente. Eu me despeço desse momento muito feliz com esses doces maravilhosos. Com muita alegria. Vou compartilhar com vocês mais um pouquinho, que aquela hora eu estava tão ansiosa para comer, né? Que eu não compartilho. Acho que vou botar aqui, né? Olha aqui. Pode ser pra cá? Um mais lindo que o outro e o melhor, um mais delicioso que o outro. Agora você tem que comer lá no ateliê, né? Tem que ir lá pra comer, assim, ó, produzir o comer. Então, a galera adora me lançar um desafio, né?
Veio uma aqui que é uma senhora de 82 anos, que ela é dançarina e faz rapel. Quem quiser assistir, ó, aproveita pra ver lá o episódio dela. 82 anos, ela faz rapel. E você tá aí com 30 e não quer nem caminhar na rua. É verdade. Mas esse ela me desafiou a fazer rapel. Eu falei que eu vou aceitar. Vou aceitar. Ela até tentou fazer uma data agora, mas essa data eu não vou conseguir ir. Eu falei pra ela, deixa pra uma próxima, e na próxima eu vou com certeza. Agora você tá me desafiando a ir lá pro ateliê. Vou pro ateliê, vocês vão ver aí a gente lá. Vai gerar uns conteúdos lá, hein? Isso. Não sei quando, mas a gente vai organizar isso aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, até a próxima. Vem com a Jaque, você também. Obrigada.